Vingança, um sentimento lesivo ao coração, que causa danos e muitas vezes irreversíveis a uma vida. Vingança, desejo de justiça ou indignação. Vingança, vontade de dar o troco. Vingança, de certa forma, uma punição. Vingança. Como lidar com este sentimento tão invasivo que muitas vezes se apodera das suas emoções, fazendo com que você reaja de maneira negativa às ações contrárias contra a sua vida. Vingança. Uma vontade enlouquecida, muitas vezes insana, que faz com que a pessoa não pense nas consequências, nos resultados da sua própria vingança. Vingança que rouba a paz, que mina a fé, que retira a alegria e ali perde-se uma vida. Quantas pessoas, muitas vezes movidas pelo sentimento de vingança, não estragaram sua vida? E é muito comum nos dias de hoje as pessoas terem esse tipo de pensamento. Não levo o desaforo para casa. Se bater com uma mão, vai levar com outra. Não aceito nada que venha, de certa maneira, me contradizer. Se alguém me feriu, eu dou o troco. Pagar com a mesma moeda. Tudo isso são sinônimos de vingança. Bom, o quão isso é prejudicial à nossa saúde? O quão isso afeta a nossa vida? A vingança é o contrário do perdão. É um combatente veemente daquilo que significa abrir mão. Mas por que muitas vezes esse sentimento de vingança toma conta do nosso coração? Porque muitas vezes pensamos que precisamos dar o troco, que não devemos levar o desaforo para casa. Mas onde já se viu? Que falta de respeito, que absurdo! Quem você pensa que é? Com quem você acha que está falando? Vingança muitas vezes faz expor o ego, a vaidade, a soberba que existe dentro de um ser humano. Vingança, um sentimento lesivo e danoso, que faz mal para o coração e muitas vezes contamina a alma. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre vingança? Veja o que está escrito aqui em livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 17, para que você possa ter um entendimento. A ninguém torneis mal por mal. Essa é a primeira orientação no versículo 17. Que não devemos pagar o mal com o mal. Infelizmente, muitas pessoas têm esse tipo de pensamento. Até mesmo dentro de um relacionamento. Ah, ele me traiu, então eu traio mesmo. Ah, ela me traiu, então eu traio mesmo. Esse tipo de pensamento só fere a alma, só faz abrir mais ainda a ferida, só cria raízes de amargura em nossas vidas. A pessoa, quando trai porque foi traída, a fim de dar o troco, a fim de se vingar daquilo que aconteceu, só demonstra uma imaturidade em lidar com aquela situação a qual muitas vezes lhe ofendeu e lhe entristeceu. Enfim, é necessário realmente se vingar? É necessário realmente pagar o mal com o mal? É necessário realmente? Quer dizer então que porque ele errou, quer dizer então que porque ela errou, você também precisa errar?
você pensa que dói menos? Você pensa que a mágoa ela é diminuída? Você pensa que a tristeza ela é amenizada quando você trai de volta, quando você dá o troco? Infelizmente, muitos lares são destruídos por tipos de casamentos que são constituídos à base da vingança. Enfim, o que eu quero dizer para você com tudo isso? Qual que é a orientação bíblica para nós? A ninguém pagueis mal com mal. Eu pago com a mesma moeda. Não é assim que as pessoas costumam dizer? Este é um movimento de se vingar. É um sentimento vingativo. Olha só o que continua dizendo. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não é porque alguém te magoou, te feriu, não é porque alguém provocou um dano sobre sua vida, promoveu um mal contra você, que você obrigatoriamente precisa devolver na mesma moeda. Pelo contrário, quando você devolve na mesma moeda, quando você procura se vingar, quando você procura dar o troco da mesma forma, você está rebaixando a sua dignidade. A sua dignidade não foi afetada. A sua dignidade ela não foi rompida. A sua dignidade ela permanece intacta até o momento de você se vingar. Enquanto você não se vinga, sua dignidade está intacta. A partir do momento que você se vinga, você perde a razão. Você perde o senso de justiça. Perdoar, escuta isso, significa abrir mão. Você lembra quando aquela mulher é pega em flagrante adultério e aí eles levam ela até o nosso mestre Jesus e ali indagam Jesus dizendo: mestre, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei que Moisés nos deu, devemos apedrejá-la até a morte. Mas e o Senhor, o que nos diz? Jesus então, escrevendo na areia, olha para aquela multidão e responde desta forma: aquele que não tiver cometido pecado, que atire a primeira pedra. Naquele exato momento, o Espírito Santo, que trabalha com convencimento, traz o convencimento e o juízo e a memória no coração e na mente daquelas pessoas que ali estavam. E elas relembram os pecados que elas cometeram em suas vidas. E é neste instante que elas percebem que elas são tão pecadoras quanto aquela mulher adúltera pega em flagrante adultério. E um a um começa a lançar a pedra no chão. As pedras já estavam nas mãos, mas quando eles olham para a vida, quando eles olham para dentro de si mesmos, eles lançam as pedras no chão. Perdoar é lançar a pedra no chão. Perdoar é abrir mão. Pela lei, eles teriam até o direito de apedrejar aquela mulher. Pela lei que Moisés tinha concedido. Porém, perdoar é abrir mão dos direitos que você tem de acusação. Enfim, a vingança é totalmente o contrário. A vingança é ir até o fim, é prejudicar aquela pessoa. Enquanto você não vê ela sofrer, enquanto você não vê ela implorar, enquanto você não vê ela se lamentar, enquanto você não vê ela chorar, você não se contenta, porque a vingança ela tem uma sede constante de ver a outra pessoa pior do que você. Porque como ela te feriu, como ela te magoou, você tem a falsa sensação de que agora, para você se sentir bem, você tem que ver ela pior que você. Você chorou, você sofreu, você foi enganado,
você foi traído. Agora, a vingança vai alimentar dentro do seu coração que você só vai encontrar realização se você ver aquela pessoa sofrer o dobro do que você sofreu. Essa é uma falsa sensação que a vingança promove em nosso coração. Tome cuidado para que a vingança não venha ditar regras na sua vida, porque ela vai fazer com que você tome atitudes que te levará a um arrependimento, muitas vezes irreversível. Preste atenção nisso. Procurai as coisas honestas. Você não precisa mudar quem você é. Você não precisa abrir mão dos seus princípios. Você não precisa corromper o seu caráter porque fizeram mal contra você, porque te prejudicaram, porque foram desonestos com você. Não é a desonestidade daquela pessoa, e a traição é um ato de desonestidade, não é a desonestidade daquela pessoa que vai fazer com que você se torne uma pessoa desonesta também. Então, quando você permanece firme, quando você não se vinga, a sua dignidade fica intacta. Você se coloca no nível de superioridade, não aquela pessoa, mas superioridade àquela ofensa cometida contra a sua vida. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que se for possível, sempre procure a paz, ao invés da contenda, ao invés da discussão, ao invés dos gritos, dos xingos, do apontamento de dedo na cara, procure a paz. Preencha mais a sua vida com paz. E para que isso flua bem em sua vida, você vai precisar aprender a ceder. Ceder seu espaço, ceder seu tempo de fala, vai aprender a ouvir mais, vai aprender a ceder. Então, quando procuramos paz, e eu quero deixar uma dica para você bíblica aqui nesse dia de hoje, quando uma pessoa vier até você, muitas vezes até fora de si, surtada, como muitas pessoas dizem, brigando, xingando, gritando, ofendendo, tentando de uma certa forma tirar você do equilíbrio, roubar a sua paz, fazer com que você perca a cabeça. Preste atenção nessa frase, porque muitas vezes as pessoas, quando estão vivendo um momento de crise, de pânico, de surto, muitas vezes quando elas estão insatisfeitas consigo mesmas, elas necessitam ver outras pessoas piores, numa situação pior do que a delas. Tem pessoas, meu irmão, que elas se alegram com a ruína de outras. Tem pessoas que quando vê outra pessoa passando por uma dificuldade, cria-se dentro dela uma sensação de alegria. Essa é uma falsa paz que o mundo promove, ao ponto que o ser humano encontra alegria na desgraça de outro. Isso é mal, é muito mal. Quando uma pessoa se alegra com a tristeza de outra, é porque isso não está normal. O que a Bíblia nos ensina? Se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Respeite a dor do seu semelhante. Respeite as dificuldades do seu próximo. Respeite os limites que foram estabelecidos nesse relacionamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas se alegram quando o outro tropeça. E por que isso se dá desta forma? Porque as pessoas buscam prazer naquilo que é tristeza para a vida de outras. Bom, isso
é uma certa forma de se combater o amor ao próximo, que deve ser um amor relacional, um amor de convívio. Então, quando se fala em amor ao próximo, se fala de convívio. Mas como você vai conviver com uma pessoa que só te feriu, que só te magoou, que não merece mais a sua confiança? É muito complicado tudo isso. Ainda assim, você não pode permitir que tudo isso de ruim que existe na vida dessa pessoa venha interferir em quem você é, ao ponto de fazer com que você tome atitudes conforme as ações daquela pessoa. Toda ação gera uma reação, mas uma ação negativa não faz com que você reaja de uma forma negativa. Agir de forma negativa é uma ação negativa, é uma escolha sua. Então, toda vez que alguém vier até você xingando, ofendendo, esbravejando, a Bíblia nos ensina que devemos responder de forma branda. A resposta branda desvia o furor. Aprenda isso. E eu vou repetir. A resposta branda desvia o furor. A paz que existe dentro de você, ela não deve ser abalada pelo desequilíbrio emocional que vem do que está de fora, do lado de fora. Então, pense numa muralha. Pense agora na sua vida. Pense que essa muralha tem uma estabilidade. Ela é intransponível. A vida vai bater, os problemas vão bater, as pessoas vão xingar, as pessoas vão ofender, muitos vão criticar, alguns vão até mesmo julgar, mas a muralha continua em pé, intransponível às pancadas da vida, porque atrás dessa muralha a fé, a espiritualidade, a racionalidade, a domínio próprio, a equilíbrio, a temperança, frutos gerados pelo Espírito Santo, que faz com que você permaneça em pé diante das pedradas da vida. Você compreendeu isso? Não é porque aqui existe furor, não é porque aqui existe raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, que vai abalar essa muralha. Então você precisa ter essa consciência de se colocar ali fundamentado na palavra de Deus. Se for possível, procure a paz, mas se não for possível, continue intacto. Mantenha a sua postura. Não perca o seu equilíbrio. Não permita que roubem ou tirem de você a sua paz de espírito. Enfim, não vos vingueis a vós mesmos. Não. Te ofenderam, te caluniaram, agiram de forma desonesta contigo, você foi traído, você foi enganado, tá ferido, tá machucado, tá cheio de querendo colocar para fora, esbravejar todo esse sentimento que tá represado aí dentro. Não vos vingueis. Respira mais uma vez. Olhe para o céu de novo. Calma. É um passo de cada vez. Você não precisa dar o troco. Você não precisa disso.
você não precisa abrir ainda mais a ferida. Vamos tratar o que já está acontecendo, ao invés de criar outros problemas por cima de um que já é existente. Mantenha calma. Deixa eu dizer algo que é libertador para você. Tudo passa. Grave essa palavra no seu coração. Eu não sei o que você está vivendo neste momento. Eu não sei o que você tem enfrentado dia após dia. Eu acredito que não é por acaso que você está aqui me ouvindo. E eu sei que Deus tem falado aos nossos corações nestas lives. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Tudo passa. Isso que você está vivendo hoje também vai passar. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. Você sabe quem está dizendo isso? Seu Pai, nosso Senhor, nosso Deus. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Vamos entender isso? Quer dizer então que aquela pessoa que te feriu, te magoou, aquela pessoa que foi desonesta contigo, quer dizer então que você agora entregou nas mãos de Deus e Deus vai se vingar por você? Quer dizer então que Deus vai fazer aquela pessoa sofrer? Quer dizer então que Deus vai fazer aquela pessoa pastar? Porque ela foi desonesta, porque ela te traiu, porque ela te ofendeu, então Deus vai tomar para ele as suas dores e vai se vingar por você? Não. 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 Deus, ele é justo. E Deus é justiça. Não é esse tipo de vingança que Deus está dizendo que vai recompensar. Deus, quando fala sobre vingança, e ele relaciona a ira no meio da vingança, porque ele diz assim, olha, dai lugar à ira. Você sabe o que significa isso? Não quer dizer dar espaço para a ira tomar conta do seu coração. Não tome decisões em momentos que você estiver irado. Não tome decisões em momentos que você estiver irada. Vamos entender bem isso aqui? Quando Deus fala para você dar lugar à ira, não é dar espaço à ira, ao rancor, ao sentimento de vingança, mas dar lugar à ira, dar lugar à justiça de Deus sobre a ira. Compreendeu? Tire a ira e dê lugar à justiça de Deus. Entregue nas mãos do Senhor, porque a vingança é de Deus. E quando o próprio Senhor Deus diz que a vingança é dele, ele está dizendo que ele é justiça. E que a vingança é uma recompensa justa. Vamos repetir aqui? A vingança é uma recompensa justa quando vem da parte do Senhor sobre aquele que cometeu uma ofensa. Agora, quando a vingança ela vem do homem, quando a vingança vem do homem, calma que não travou, eu estou repetindo que é para você gravar. Quando a vingança vem do homem, há um monte de sentimento envolvido, de indignação, de rejeição, de desprezo, de mágoas, de rancor. Então, quando a vingança parte do homem, a intenção de dar o troco, de se vingar, ela não é para correção,
e sim para ferir, para machucar. Quando o homem se vinga, ele procura machucar. Quando a mulher se vinga, ela quer magoar, quer machucar, ela quer ferir. Então, por que muitas mulheres elas traem o seu esposo? Muitas vezes movidas por um sentimento de vingança, porque se sentem desvalorizadas, estão desacreditadas dentro do relacionamento, se sentem menosprezadas, e porque muitas vezes elas não conseguem bater de frente com seu cônjuge, mas elas reprimem um monte de sentimentos lesivos ao seu coração, que com o tempo fica difícil e insuportável controlar tudo isso. Então, muitas vezes, o inimigo, vendo uma crise dessa constante dentro de um relacionamento, promove situações a qual a mulher terá a oportunidade de trair o seu marido. Então ela se vinga através do adultério. Por isso ele é assim. E muitas mulheres usam essa palavra. Por isso que eu traio mesmo. Porque ele merece. Ele merece que eu faça isso. Ele merece que eu traia. Ele merece ser traído. Você entendeu agora? Um adultério criado em cima de uma vingança. Para machucar. Para ferir. Para magoar. Toda vingança que parte do homem para o homem, toda vingança que parte do ser humano para o seu próximo, é uma vingança para ferir, para machucar. Mas quando a vingança de Deus, quando a vingança vem de Deus, é uma ação justa, é uma recompensa de justiça. É a colheita daquilo que se plantou. Você entendeu isso agora? A vingança de Deus não é destrutiva para o mal, mas é uma recompensa de justiça para uma correção. Então, Deus, quando ele se vinga, ele está sendo justo. Ele está despejando a ira de uma indignação de algo que foi cometido. Por isso ele diz: eu recompensarei. Alguém te magoou, alguém te feriu, alguém agiu de forma desonesta para contigo, contra a sua vida, entregue nas mãos de Deus. Dê lugar à justiça de Deus para que ela venha abundar sobre a ira que tenta se apossar das suas emoções. Então, que você dê lugar à justiça de Deus sobre a ira que está tentando tomar o controle da situação dentro do seu coração. Porque se você dar lugar apenas à ira e não observar que a justiça é de Deus, você vai tomar decisões as quais podem te levar a um grande arrependimento. Meu irmão, minha irmã, a recompensa vem de Deus. Se alguém te feriu, te magoou, entregue nas mãos de Deus e tenha certeza que Deus recompensará. Deus, ele será justo e Deus vai recompensar essa pessoa de uma forma justa. Se aquela pessoa ela foi desonesta para contigo, ela vai se acertar com Deus. Com Deus. Mas
eu não consigo dormir em paz, eu não consigo ter paz, eu não consigo ficar tranquilo, porque ela disse isso, porque ela me ofendeu. Busque em Deus, descanse no Senhor, entregue essas queixas, essas preocupações para Deus, para que isso não dê espaço à murmuração na sua vida, ao ponto de te levar a uma inconstância de sentimentos. Pelo contrário, você sabe quem você é. Você conhece a sua integridade, a sua dignidade. Você conhece o seu caráter. E Deus conhece o seu coração. Não é porque falaram aquilo a seu respeito que significa que aquilo é uma verdade. Você não é o que dizem que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Essa é a verdade. Então preste atenção. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você quer saber como se vence o mal? Através do bem. O mal só se vence com o bem. Aquele que paga mal com mal, ele está numa pior, tanto aquele que pratica o próprio mal. Mas aquele que devolve o bem sobre o mal, esse não. Esse está vivendo outro nível da sua vida. Preste atenção. Amontoar brasas vivas sobre a cabeça de uma pessoa é uma ação do Espírito Santo. Por que eu digo isso? Você já ouviu falar sobre peso na consciência? Essas brasas vivas, elas fazem justamente isso. Elas trazem um peso sobre a consciência daquele que fez mal e que foi perdoado. Ou seja, vamos exemplificar. Alguém te magoou, alguém foi desonesto com você. Essa pessoa, ela tem consciência que ela foi desonesta. Ela sabe que ela pisou na bola, ela sabe que te magoou. E ela vai muitas vezes até você e ela externa isso para você, que realmente ela fez isso. Talvez ela esperasse que você reagisse da mesma forma. Se você fez isso, eu vou dar o troco. Eu vou me vingar. Isso não vai ficar barato, isso não vai ficar assim mesmo. Isso é o que todo mundo pensa que será a reação de quando alguém é informado de que foi prejudicado. Mas quando você age de forma contrária ao que todos pensam, ao que a sociedade propaga, quando você age com brandeza, com serenidade, quando o furor vem até a sua face, batendo na sua porta, e você responde de forma branda, esse furor é desviado. Então, quando você perdoa, quando você age com bondade, quando você age com piedade, quando você age principalmente com misericórdia, ao mesmo tempo que você age desta forma, pagando bem sobre o mal, é amontoada sobre a cabeça desta pessoa que te fez mal brasas vivas, um peso na consciência. Mas como pode? Eu fiz de tudo para estragar a vida dele. E eu fui lá e fiz questão de falar para ele que eu fiz tudo para estragar a vida dele. E ele teve a audácia de me perdoar. O inimigo nunca vai entender o seu perdão. As pessoas vão até te criticar. Como ela teve coragem de perdoar aquele traste? Como ela conseguiu perdoar aquele homem não tem jeito, ele não dá valor à família, aquele homem não merece ser perdoado. Muitos vão dizer isso a seu respeito. Mas você lembra? Respira, olha para o céu, serenidade. Tudo vai passar. Essa fase difícil também vai passar. Então,
o mal, o inimigo, ele nunca vai entender o porquê você perdoa. Talvez a sua própria família, que convive contigo, que te conhece no dia a dia, não vai entender o porquê você perdoa. Mas Deus, aquele que conhece o seu coração, esse não somente pode entender e entende, como ele pode te ajudar na sua decisão. Porque muitas vezes você se pergunta: como eu vou conseguir, Deus? Como eu posso? Eu não tenho força, eu não tenho estrutura. Calma, você não está sozinha nessa. Deus, ele vai te ajudar. Confia no Senhor. Olha aqui, ainda que você não saiba como, tenha uma certeza dentro de você. Deus sabe o que está fazendo. Talvez você não saiba, mas Deus sabe o que está fazendo. Você não confia na palavra de Deus? Sim. Você não confia nos planos de Deus? Sim. Então calma. Você não é aquilo. Você não é o que dizem. Te feriram, te machucaram. Você lembra quando Jesus disse assim: se alguém lhe bater numa face, oferece-lhe a outra. Você sabe o que significa oferecer a face? Significa perdoar. É exatamente isso. Toda vez que você oferece a face, porque foi agredido, porque foi humilhado, porque foi injustiçado, você está agindo com perdão. E o perdão é poderoso, principalmente para a reconstrução. Tem muitos relacionamentos hoje bons e saudáveis que foram reconstruídos em cima de um perdão. Você sabia disso? Ah, mas o que o mundo diz para você? Ah, mas se trair eu não perdoo mesmo. De jeito nenhum. Eu dou até o troco. Eu me vingo. Não é isso que as pessoas dizem? Mas você sabia que uma boa parte de relacionamentos bons, maduros e saudáveis foram reconstruídos em cima de um perdão? Você sabia disso? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o relacionamento ele é reconstruído em cima de um perdão, as brechas foram tapadas, os alicerces foram fortificados, as paredes estão mais firmes. Você entendeu agora? Preste atenção nisso. Amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça é peso na consciência. Então aquela pessoa que erra e ela espera muitas vezes uma reação agressiva daquela pessoa a qual ela prejudicou, mas aquela pessoa não reage da forma que essa que ofendeu espera, mas sim ela reage com perdão. O ato de ser perdoado, o ato de perdão, atrai sobre a vida daquela pessoa uma responsabilidade. Poxa, eu errei, eu pequei, eu fui desonesto e ainda assim ele me perdoou. Ao mesmo instante, um peso na consciência vem sobre a cabeça das pessoas. Eu preciso mudar. Eu não posso mais fazer isso. Eu fui perdoado. Ele me deu uma nova chance. Ela me deu uma nova oportunidade. Eu preciso mudar. Então, o peso na consciência, gerado pelas brasas vivas, traz um senso de mudança sobre a vida daquele que cometeu um erro. Então, muitas vezes, eu vou exemplificar para você. A pessoa te traiu. E às vezes ela espera tudo. Ela vai esperar que você se divorcie, que você se separe, que você... Ela fica até às vezes com medo de você agir de forma agressiva. Você não sabe como a pessoa vai reagir se você for confessar algo assim
desta gravidade para alguém. Você espera que seu casamento acabou, você espera que a sua família já era, você diz que a sua vida acabou. Muitas vezes você até determina isso como se tivesse estragado a sua vida. Só que quando essa pessoa age de forma contrária a tudo aquilo que você imagina e lhe perdoa, automaticamente vem sobre si esse peso na consciência que traz um senso de mudança. Eu preciso mudar. Eu fui perdoado. Eu não posso ser mais o mesmo, eu não posso mais cometer os mesmos deslizes, eu não posso mais cometer os mesmos erros. E quando essa pessoa ela se permite ser mudada, o seu caráter ele é curado, ele é sarado. Isso demonstra que ela verdadeiramente está arrependida, porque ela não volta a cometer os mesmos erros passados. Entendeu isso? Essa é a principal evidência do verdadeiro arrependimento. A pessoa não volta a cometer os mesmos erros passados. Meu irmão, para finalizar aqui, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Creio que você entendeu. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.